Conheço um monte de mulheres incríveis que estão ao meu redor, dentro e fora das telas, fazendo sua parte no mundo. Mas muitas, mesmo sendo e realizando coisas maravilhosas, são cheias de inseguranças, medos e paranoias. Esse é o Mulheres no Espelho, um projeto multimídia da Lita Studio. Conduzido por mim, Marcela Sonin, cientista social, especialista em comunicação e produção de imagem, com formação em perfumaria ancestral, terapia floral e dedicada à bruxaria natural, sou a mulher por trás da Lita, que juntou a coragem e vontade de realizar para abrir esse espaço de troca, de prosa, que vai trazer o ponto de vista de outras mulheres sobre o seu criar, o seu poder no dia a dia, sem glamorização. O espelho é um instrumento mágico que reflete a nossa alma, nossa luz e nossa sombra, e ao ver o reflexo de outras mulheres nele, é possível nos vermos também. Aqui as mulheres falam sobre suas habilidades no mundo e como lidam com as suas inseguranças, o que fazem para seguir em frente mesmo quando parece tudo contra nós. Mulheres que buscam construir a vida que sonham. Mulheres no Espelho veio para dar voz às mulheres com histórias não contadas. E hoje a gente vai conhecer mais uma mulher incrível. Oi, Ká, tudo bem? Tudo bem, Mai, e você? Super feliz que você vai ser a primeira aqui. Eu super honrada, obrigada. Então, aqui a gente vai traçar um perfil, te colocar no espelho para você falar um pouco sobre a sua trajetória e a gente desmistificar algumas coisas que todas nós mulheres passamos e vivenciamos. Bora lá. Quem é a Camila? A Camila é muita coisa, né? Eu acho que hoje eu diria que a Camila é uma mulher em busca de libertação, assim, né? De libertação de qualquer coisa que oprime, de qualquer coisa que prende dentro de um sistema de crenças, um sistema financeiro. Eu acho que hoje a Camila é essa mulher que está em busca de libertação. Talvez ela sempre tenha sido isso, né? Mas hoje sinto que está mais forte. Sim. E você é de São Paulo, né, Carla? Sou de São Paulo. Da cidade de Oz. Hoje eu moro em Osasco. Hoje não, né? Já moro em Osasco desde que eu tinha 6 anos, então me apeguei no mundo mágico de Oz. Muito bom. E como que é o seu trabalho? O que você faz no seu dia a dia? Bom, eu sou bem geminiana mesmo, né? Então, meu trabalho ele é dividido em 2 frentes. Eu trabalho como jornalista em um site de notícias, como editora, e tenho a La Reina, que é um espaço físico hoje em São Paulo, mas que nasceu como uma comunidade online de troca de saberes espirituais, onde eu dava cursos de cristais, atendimentos, e hoje a gente acabou expandindo isso para um espaço, né, presencial, mas um espaço também de pessoas que fazem parte disso a partir dos cursos de bruxaria, das formações que a gente tem lá. E como que é lidar com o trabalho com a espiritualidade? Porque hoje em dia é uma coisa, né, que aí virou jovem místico, vira esse lugar às vezes meio estereotipado. Como, enquanto mulher, né, na frente da La Reina, como que é desmistificar tudo isso, assim? Aí, né, e ainda mais sendo uma escola que trabalha bruxaria também. Mas é difícil, assim, né? Porque eu acho que hoje, principalmente depois da pandemia, tem 2 movimentos contrários que acabam fazendo a gente se sentir meio perdido entre eles, né? Um movimento do jovem místico, bem assim, caricato, bem jocoso, que acaba trazendo um pouco de descredibilidade para muitas coisas que se fazem há muito tempo. E eu vejo que o movimento anti-vacina, ele é péssimo, óbvio, né? Mas ele gerou um movimento contrário de ciência a todo custo, que acabou descredibilizando muitas coisas que se fazem dentro do campo espiritual. E, consequentemente, é um campo que não oferece curas, né? Ele oferece muitas outras coisas e que não é do interesse da ciência provar algumas coisas que acontecem ali. Desde que o mundo é mundo, a espiritualidade existe, né? E dentro da minha visão, uma visão de quem cresceu na militância política, que acredita na defesa, né, da saúde pública, da ciência e tudo mais, são coisas que poderiam coexistir paralelamente até para criar um mundo mais justo, socialmente falando, sabe? Então eu vejo que hoje esses são os principais desafios. Por um lado, quem descredibiliza o trabalho, né, teve um boom muito grande. Eu acho que a gente acaba, por conta de nuances na saúde mental, tendo essa procura maior por curas, né, por uma luz no meio do caminho, e como a gente vive num capitalismo, isso acaba trazendo pessoas que usam desse discurso para descredibilizar o trabalho de pessoas que estão há muito tempo dentro da espiritualidade, né, mergulhado em trabalhos sérios. E aí entra também a questão das terapias integrativas que a gente tem na Casa La Reina. Enfim, é um momento, assim, eu diria, desafiador, né, um momento complicado.
Sim, eu trabalho com essas coisas também e eu sinto muito isso. E eu venho da parte da ciência também, né? Ciência social, mas da ciência. Sim. E aí eu vejo, às vezes, até um debate com os meus próprios amigos, assim, da época da faculdade, né? Do tipo, não, porque você é mais... Eu falo, não, gente, eu não sou mais nada. Só foi um caminho que, pra mim, funciona, que né? Você se identifica, né? E acho que também, mesmo caminho, né? Dentro da própria bruxaria, né? Que a gente pratica. Isso, pra mim, é muito claro. Tipo, quanto mais eu me aproximo disso, eu vejo que, na verdade, isso é uma forma de resistência, né? É uma forma de resgate de muitos saberes que foram apagados, né? Então, eu acho que é super... É complicado, mas é uma coisa que a gente precisa dizer, né? Eu acho que hoje, assim, a gente tem um acesso muito mais fácil a diversas espiritualidades, né? Que acabam não entrando, talvez, nesse rol do jovem místico, então não são questionadas, talvez, por terem algum reconhecimento social diferente e tal, mas a gente acaba também entrando em contato com uma espiritualidade muito higienista, né? Que não é o caso da bruxaria. Então, o que tem de errado de eu querer talvez resgatar um conhecimento ancestral de qual erva do meu jardim eu posso usar para algum determinado objetivo? Ou o que há de errado na minha espiritualidade querer resgatar uma força feminina frente a um patriarcado tão destruidor, né? Eu acho que, mais uma vez, esse discurso do jovem místico acaba afastando uma visão mais realista da importância de uma espiritualidade que liberta as pessoas, né? Sim. Porque a espiritualidade que é, digamos assim, intocada, ela aprisiona muitas pessoas. Aquela que liberta, ela tá sendo motivo de piada, enfim, de pouco caso, né? Então é complicado isso. E aí, já meio pegando gancho com isso, a gente tem a famosa síndrome da impostora, né? Então, todas nós mulheres, em algum momento, a gente passa por isso, de se questionar se a gente é boa o suficiente, se a gente não precisa fazer mais curso, mais coisas ou menos coisas, né? Tipo, a gente tem esse lugar que a gente às vezes não consegue se posicionar, né? Ou assumir o poder que a gente tem, né? E acho que essa libertação que você vem falando, tipo, vem muito disso, né? Lá, quando você falou, eu tô tentando me libertar, né? E das opressões. Então, eu acho que se libertar da síndrome da impostora também é um caminho, né? Mas como que você, no seu dia a dia, consegue fazer isso, assim? Quando você se vê na encruzilhada ali, será que é? Será que não é? Eu não consigo, mas é uma coisa que eu aprendi a simplesmente fazer. Tipo, falar, tacar aquela palavrinha, né? E falar, tá bom, vamos, é isso que eu tenho que fazer, vamos lá, e a gente faz e depois vê o resultado, né? Eu acho que a síndrome da impostora é uma coisa que todas as mulheres têm, né? Sem dúvidas, assim, independentemente de crença, de classe social, de raça, isso vai ser mais profundo em umas, menos profundo em outras, mas todas as mulheres têm essa crise da impostora e todo dia, para não dizer, sei lá, a cada 3 horas do meu dia, eu lido com situações em que eu duvido da minha capacidade ou que eu me pego pensando, não, mas por que eu faria isso, né? Ou procurando uma validação externa. E eu aprendi, eu acho que a duras penas, à custa de um burnout também, a simplesmente fazer, assim, né? O que eu acho que não faz sentido, eu não faço mais, na maioria das vezes. O que eu acho que faz sentido, eu faço. Se der certo, deu. Se não deu, tudo bem, né? Eu acho que talvez o meu segredo hoje em dia seja isso. Tipo, ouvir essa vozinha que tá ali, mas ignorar e fazer, sabe? Sim, sim. Porque o que é mais recorrente é a trava, né? A gente trava. Então, mas será que dá? Será que não dá? É melhor nem tentar. E é isso que o patriarcado quer da gente, né? Tipo, Exato. Não tenta, se questiona. Porque, gente, se todas as mulheres tivessem a forma como o homem hétero lida, a autoestima do homem hétero... Eu já vendei em cápsula, né? Como falam. Muito. Porque é isso. Eles não se questionam. Eles vão lá e fazem e tá tudo certo. Deu errado, não deu. A gente fica em busca de um lugar de perfeição que é uma coisa construída e autoimposta. E é muito difícil de desconstruir, realmente, assim. Muito. E eu sinto, assim, na minha vida pessoal, né? As maiores situações em que eu me vi sendo impostora de mim mesma foram relacionadas a homens, né? Então, num relacionamento ou num trabalho cujo chefe era um homem. Porque quando eu lembro
da minha vida, da minha casa, das minhas raízes, eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe. Tipo, não existia síndrome da impostora ali, porque senão eu não ia ter como estudar, não ia ter como comer, elas não tinha espaço, faziam. né? Exato. Então eu acho que hoje, talvez, até por também dar mais liberdade nos últimos anos pra minha espiritualidade ser talvez a minha principal cara, eu me lembro de como era com a minha avó, eu me lembro de como era com a minha mãe, e eu me colocasse num lugar de reflexão do tipo, eu não tenho tempo pra ser impostora, né? Então, assim, sim, tanto faz, eu vou ali e faço, né? Mas sim, eu me pego muito sendo impostora quando eu penso em relacionamento, em companheiro, em parceiro, em figuras masculinas, assim, sim, que existe essa coisa que me coloca no lugar da impostora, que é uma opressão, né? Aliás, uma repressão. A gente se sente reprimida perto de figuras que são mais expansivas e que geralmente são masculinas, né? Sim, sim. E aí acho que é legal também colocar nesse lugar, porque a síndrome da impostora, que a gente está trabalhando na nossa relação com o trabalho, né? Mas tem muito a ver também, ela pode vir a partir do emocional, né? Uma mulher às vezes fica presa ali num relacionamento que não dá certo, porque ela acha que não vai ter nada além daquilo pra ela, né? E às vezes mais, né? Às vezes no sentido, tipo, eu não posso me destacar mais do que o meu marido, ou eu não posso chamar mais atenção. Ontem eu tava assistindo, pode falar o nome da série? Claro. Filhas de Eva, né? O primeiro capítulo daquela série da Globo, e aí a Giovanna Antonelli, ela faz uma psicóloga, e eu assisti, eu vi. E aí ela é chamada pra dar uma fala na Fátima Bernardes, o marido dela fica super doído, tipo, muito bravo, e ela diz que não pode ir e manda ele no lugar. E ele chega lá e fala todas as teorias dela, assim, né? E fica se achando. Então, eu olhei aquilo e falei, isso não pode ser normal, né? Isso não pode ser comum. Não é uma síndrome de impostora do que a gente chama de ter o bloqueio, mas você, de certa forma, você tá reprimindo o seu avanço, sim, também, né? Então, não deixa de ser uma síndrome de impostora. Não deixa de ser. Nesse caso, né? Desse exemplo específico. É ela que tem a teoria. É ela que sabe fazer, só que ele vai lá e se apropria, né? Exato. E isso, a gente, se for contar aí na história, tem muitos casos, né? Muitos. Né? Então... E esse tipo de situação acho que faz a gente ser impostora, né? Do tipo, no final sempre vai ser um homem falando, sempre vai ser um homem ganhando atenção, sempre vai ser um homem ganhando aplauso. Tem a questão da validação, né? Ele que tem a validação daquilo que ele tá fazendo, né? Exato. Então, a gente tem que romper com isso. Então, como que a gente faz sobrevivendo ao patriarcado do dia a dia? Como que a gente rompe com isso? Como que vai fazendo isso? Porque não é fácil. Não. E eu, às vezes, duvido que a gente vai ver esse rompimento acontecer aqui hoje, né? Então, por isso que eu acredito que faz parte do que a gente tem que fazer, da nossa missão, é não desanimar, né? Porque é um trabalho a longo prazo. Talvez... De fato, a gente não colha todos os frutos dessa luta agora, porque se a gente for pensar, a luta feminista começou faz muito tempo, né? Em questão de idade, assim. E a gente não colheu todos os frutos disso ainda, né? Ou o patriarcado arranjou um jeito de cooptar esses valores feministas para continuar nos aprisionando. Então, eu acho que hoje, talvez, a nossa luta, ela seja muito diária, sabe? De falar com outras mulheres. Eu acredito que, às vezes, a gente... E eu digo isso de um lugar de militância que eu venho, né? Às vezes a gente se cansa muito com aquela expressão da murro em ponta de faca, né? Tentando mudar as coisas do lado de fora. Hoje, pra mim, né, faz mais sentido tentar mudar as coisas do lado de dentro. Então, mãe, isso que você falou não é legal, né? Ou, nossa, essa moça que trabalha com você tá passando por uma situação assim, será que não é legal conversar com ela? Sim. E partir do pequeno, né? Eu tenho feito um movimento, assim, de voltar muito pro campo, de voltar muito pra roça e de perceber que lá as coisas ainda acontecem assim, né? É você ir com a pessoa e falar, e conversar, e isso ir criando um microambiente mais consciente que vai se expandindo aos poucos. Sim. Eu acho que numa realidade de São Paulo, a gente perde um pouco a dimensão real das coisas, que talvez a gente fazer um post no Instagram para quebrar com o patriarcado não vai chegar naquela mulher que mais sofre com o patriarcado, né? Não. Então eu acho que talvez seja esse resgate de ir para as origens, de ir pro boca a boca, de ir para a presença, sabe? De olhar para as pessoas que estão em lugares iguais a você de repressão, de opressão, ou lugares ainda piores, sabe? Sim. Uma coisa que, no meu caso, assim, eu percebo, às vezes você tem uma conversa simples com uma pessoa aleatória, assim, já tipo conversas no ônibus, assim.
e que a pessoa falou, nossa, obrigada por você ter me escutado, tipo, eu nunca imaginei que você estaria conversando comigo, sabe? E aí você percebe, tipo, a dimensão da falta que as pessoas sentem, né, das mulheres, no caso aqui específico, né? Minorias, né? Também, mas do diálogo, né? Do se perceber, do se ver, assim. Então, às vezes uma coisa que pra mim é muito óbvia, pra pessoa não é. Exatamente. E aí o discurso bonito, né? O discurso que foi que você falou, que tá lá na rede, tá no Instagram, tá não sei onde, não chega. Não alcança. E eu acho que por a gente estar numa grande capital, a gente cria uma ilusão de que chega, né? Sim. Mas quando a gente vê até mesmo as nuances numa grande capital, então as pessoas que não moram nas regiões centrais, que moram nas margens, isso já muda muito. Ainda mais São Paulo, que é uma cidade muito grande, né? E muito diversa. Tem pessoas do Brasil inteiro que vêm pra cá pra trabalhar. São realidades muito distintas. Então, cada vez mais, pra mim, faz sentido esse... como que a gente fala, né? Mobilizar as bases. É um termo bem político até, mas mobilizar a base, né? Mas eu acho que a gente tá passando por tudo que a gente vem passando, espero que melhore, justamente por causa disso. Eu acho que teve um afastamento muito grande de base, tanto politicamente, né? Sim. Estruturalmente falando, quanto isso. Tipo, as questões, a gente voltou muito pras telas e esqueceu de olhar no olho mesmo, de conversar. E aí já entra um gancho que pra mim faz todo sentido, né? Embora algumas pessoas não concordem, da própria bruxaria, né? A bruxaria é esse resgate. É você olhar pra sua comunidade, é você olhar pra natureza que tá ao seu redor e entender como ela pode te servir, né? Te servir não, que é uma palavra muito ruim, mas te nutrir. Como que você pode entender com ela, né? O ciclo das coisas, perceber a finitude daquilo que não serve mais, né? Se a gente fosse entender a finitude das coisas que não servem mais, tanta coisa não estaria acontecendo ainda, né? Sim, exatamente. Tipo, eu acho que mesmo a própria palavra bruxa, né? De uma certa forma, você já gravou um episódio que é maravilhoso, inclusive, gente, escutem, no Fala Bruxa. Fala Bruxa. Debatendo sobre essa questão, né? Com as meninas lá, com a Melissa e com a Thalita, que são de outro clã, né? E falando justamente sobre essa questão, né? Que a palavra bruxa, de uma certa forma, se popularizou aí, até agora toda mulher é bruxa. E é importante a gente também questionar isso, né? Não que não possa ser, mas existe outras nuances, né? Que passam por essa palavra. Super. E é aquilo, né? Um pouco daquele ranço do jovem místico que a gente estava falando no começo. Eu acho que é por conta da elite também, né? Sim. De ser um trabalho direcionado para a elite que no final não é transformador coisa nenhuma, se a gente for pensar, né? Então, o sagrado feminino, o que exatamente ele transforma na vida de uma mulher branca, de classe média, que tem um imóvel que é dos pais, que não paga aluguel, que não precisa trabalhar? É claro, todas as mulheres precisam do sagrado feminino, do feminismo, né? Para se libertar dentro da minha visão, mas eu acho que falta bastante a gente se juntar com as bases, né? E dentro disso passa a gente reconhecer nossos privilégios, a gente reconhecer o nosso lugar de fala, né? Palavras que hoje talvez estejam um pouco cansadas, né? Um pouco fora de uso, mas que são muito essenciais a gente lembrar sempre, né? Sim. Quando você fala, teve uma vez que eu escutei um podcast com a Djamila Ribeiro, e aí ela falando que ela fazia sessões de apometria e massagem e tal, né? Porque ela já alcançou esse lugar, né? Mas é que a ideia dela é que toda mulher, independente do que, tinha que ter direito à massagem pelo menos uma vez por semana, sabe? Tinha que ter direito a tudo isso. E eu acredito que se a gente, na hora que a gente conseguir chegar nisso, porque toda mulher merece, né, ser cuidada, porque também tem esse lugar, né, que a mulher cuida, mas ela não é cuidada, né, ela tem que ser forte o tempo inteiro, e isso não fecha a conta. Não se sustenta, né, então... Quando eu ouvi ela falar, eu falei, isso mesmo, sabe? Dá até aquela pontinha de sonho, falar, nossa, tipo, né, ganhar na Mega Sena, só pra abrir vários centros em várias periferias, espalhar um monte de terapeuta pra atender essas pessoas. E eu acho que hoje o nosso olhar pra esse lance eu vou ter um momento de bem-estar, ou eu vou ter o meu momento de lazer, é como se fosse uma compensação. Então, eu vou ter isso se eu conseguir fazer tudo, por exemplo, se eu conseguir dar conta de tudo.
Só que a gente não consegue, né, Má? E aí a gente não sobra tempo pra gente cuidar da Sim. gente. Imagina mulheres que têm filhos, mulheres que trabalham em casa de outras mulheres. E a rotina, né? Foi o que você falou, a conta não fecha. Não fecha, Tipo, a pessoa pega um ônibus, 2 horas de ônibus, depois ela chega, trabalha, tipo, 8 horas, ela sai, ainda tem que cuidar preocupação com os filhos, né? Então, é complexo. É muito complicado. E eu acho que essa é uma parte do feminismo que não acompanha as coisas como elas são, né? Porque a gente teve ali a conquista do nosso lugar no trabalho, mas a gente não teve uma readequação da sociedade capital para isso. Não. A gente continuou acumulando tarefas, acumulando funções, mesmo que a gente estivesse no trabalho, mesmo que a gente conseguisse, de certa forma, a nossa liberdade financeira, porque a gente sabe que ela é muito diferente e distante ainda da liberdade financeira Sim. dos homens, né? É algo que talvez não se sustente mais, como a gente já falou, né? Dentro do que hoje a gente está vendo de capitalismo. Sim. Tem o livro Criação do Patriarcado, né, da Lerner, fala muito sobre a gente entender o patriarcado como um afastamento da divinação feminina que existia antes, né? Nas sociedades matrifocais, matrilineares e tudo mais. E eu às vezes penso que, dentro da minha vivência, né, talvez hoje algumas pautas feministas, sociais, políticas e econômicas, elas teriam que abranger também uma nova visão sobre o todo, assim, né? Sobre a gente perceber, cara, os nossos recursos estão se esgotando. Os recursos vêm da onde? Da terra. A terra, que para nós na bruxaria é uma divindade feminina, é um organismo vivo, né? Então, o que isso reflete? Como a gente está lidando com as mulheres do mundo, né? Sim. E aqui, obviamente, a gente acaba, mesmo que sem querer ou sem excluir, se apegando a uma questão de gênero, porque a gente tem funções atribuídas a mulheres cis que são atribuídas só para mulheres cis, como a gravidez, a maternidade, Sim. a lactação, né? Então, são papéis que eles estão muito ligados ainda ao gênero, por isso que eu acho importante falar, né? Claro que existem questões de opressão, de repressão, né? Para além do gênero, claro. mas eu acho importante também a gente É um recorte, fazer né? o recorte e perceber que a sociedade ela tá assim por olhar o gênero. Sim. Então, como a gente quer transformar uma sociedade que se baseia no gênero sem olhar o gênero? Sabe? Eu acho que, na minha cabeça, é claro que isso é muito confuso, né? Porque eu tento sempre não cair num discurso que pareça transfóbico, acho que esse nem é o caso, mas as pessoas falam, não, sei lá, agora viajando no meio do podcast, né? Guerra da Ucrânia. E as mulheres trans que tiveram que servir sendo como homens e tudo mais. E aí as pessoas falando, porque isso é fálico. Mas não usa a palavra fálico. Gente, usa, porque é isso que oprime a gente, né? É uma sociedade baseada no falo. O falo é o quê? É o poder exercido por uma ação, por uma falta de reflexão, né? Pelo simples impulso de tomar a frente das coisas. Então, por isso que pra mim hoje, pensar o feminismo teria que ser pensar também, resgatar essas origens, de entender como que talvez sociedades antigas vivessem em mais equidade, né? Não equidade de gênero, mas equidade no sentido geral. Sim, e mesmo, né, quando a gente pega a questão das sociedades mais antigas, que você tem ali, que são matriarcais, mais matriarcais, né? Você tem essa questão até da própria questão da mulher com os filhos, né? Tipo, não é atribuído apenas a ela o cuidar, o nutrir, né? Tipo, é a comunidade que queria, né? Exato. Você pega, tipo, as sociedades indígenas, né? Tem essa base, né? Então, a aldeia que tá ali, então todo mundo tá criando aquela criança. Então, não fica tudo em cima da mãe. E é do interesse da aldeia criar aquela criança, porque ela vai ser uma criança daquela aldeia. Sim. Então, é do interesse de todo mundo que ela seja uma criança massa, sei lá, falando assim, sabe? Sim. Então, eu acho que essa é a nossa preocupação. Aliás, essa é a falta de preocupação da nossa sociedade que faz com que a gente fortaleça ainda mais o patriarcado. Então, pra que eu vou me preocupar com o filho da vizinha se ele não me diz respeito? Claro, é claro que ele diz respeito, tipo, ele vai constituir a sociedade que talvez o seu filho faça parte. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem um olhar hoje muito individualizado, que, mais uma vez, talvez fosse transformado se a gente resgatasse esse trabalho de base, de olhar para quem está do nosso lado, numa posição igual, numa posição diferente, né? A gente se olhar mesmo, ter essa troca mais humana, sabe? Sim.
É um longo, Mas enfim, é uma visão de vida que é um longuíssimo caminho, né? É um longo caminho. E como que a gente coloca essa força feminina criadora tentando se nutrir, tentando se cuidar no dia a dia pra enfrentar tudo isso? Eu acho que quando a gente se conecta com outras potências femininas também, né? E aí, para além de gênero, para outras mulheres, para outras pessoas que estão ao nosso redor e que vão ajudar a gente a estimular esse princípio de colocar as coisas para funcionarem, sabe? Eu acho que quando a gente se fecha ou se resume muito ao nosso núcleo, às vezes de relações hétero ou, enfim, a própria maternidade, assim, eu vejo minhas amigas mães ganhando muita força quando elas se juntam com outras mães. Eu vejo as minhas alunas e amigas bruxas ganhando muita força quando se juntam com outras bruxas, né? Então eu acho que, por mais que seja meio fofinho, ursinhos carinhosos dizer, né? Mas é aquela coisa do ninguém solta a mão de ninguém. Sim. A gente não deu a mão pra ninguém, né? A verdade é essa. Eu acho que teria que dar a mão pra todo mundo e depois entender o porquê que faz sentido não soltar a mão de ninguém, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo agora um isolamento, né? Não pós-pandemia, né? Porque ainda as coisas estão aí, né? Aí. Mas, assim, esse pós-isolamento que foi bem pesado pra todo mundo, né? E aí foi isso, né? Ninguém solta a mão, tá todo mundo junto, tá tudo um caos. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo, tipo, as pessoas meio com dificuldade de lidar com o coletivo, da federação, né? De como que faz isso de novo, né? Então, acho que já que a gente tá tendo a oportunidade de reaprender a fazer isso de novo, né? Por que não? De uma forma diferente, né? Com mais atenção e de uma forma diferente. Tipo, realmente, né? Tipo, a pessoa tá falando, você escutar o que ela tá falando, né? Não só, tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Eu acho que é, tipo, essa coisa da atenção, né? Eu acho que é uma dificuldade hoje em dia, assim, né? Pra muitos, talvez, essa reinserção no meio social, digamos. E a gente ficou muito tempo isolado. Bom, você pelo menos ficamos, né? Teve gente que não, mas enfim, a gente ficou muito tempo restrito, né? Ainda que com o online ali se movimentando, a presença, o olhar no olho de verdade, sem uma tela no meio, a gente ficou fora disso por um tempo, né? E eu sinto, pelo menos pra mim, assim, agora que eu tô conseguindo reacostumar a esse contato social, sabe? Porque no começo eu ainda ficava muito confusa. Eram poucas as pessoas de segurança, não em relação ao vírus, mas de troca mesmo, de presença, que eu conseguia estar, né? Pra mim foi um pouco pesado porque eu tive um burnout no meio da pandemia, né? Embora eu não tenha me isolado completamente por ser doula, ter trabalhado em hospital, ter visto bastante gente, mesmo na pandemia, eu acho que o contato social pra mim virou uma dificuldade, assim, tipo, de realmente ser algo a ser reconstruído. E reconstruído talvez pautado em valores que na pandemia ficaram ainda mais escancarados, sabe? Sim. O que eu vou fazer daqui pra frente, né? O que eu escolho fazer daqui pra frente. E com quem eu desejo, né? Com quem faz sentido. Porque, querendo ou não, ainda voltando um pouco naquele ponto, né? Dos antivacinas, os antifascistas, né? Sim. A pandemia, ela foi um filtro sobre pessoas, muito, né? No sentido de quem faz sentido, quem tá alinhado com o que eu acredito que eu quero manter perto de mim versus quem não. Então, tipo, é redescobrir essas relações, né? E talvez perceber que as relações que estão alinhadas com você fazem sentido de serem fortalecidas e as outras, o que a gente faz com elas? Sim, eu ia perguntar isso agora, porque é uma questão, né? A gente tá em sociedade, não dá simplesmente pra virar as costas e falar... Some daqui, amiguinho. Eu vou te bloquear, né? Não vou ver mais seu feed. Não é. Eu acho o que eu tenho tentado fazer. Tem coisas que a gente, né? Tem pessoas que a gente tem que conviver e não tem muito jeito. Mas você aprende a dizer mais nãos, colocar mais limites. E assim, se eu percebo que a pessoa não tá aberta pro diálogo, se alguma coisa, né? Eu simplesmente falo, não, você não tá aberto pra ouvir, eu não vou gastar português, né? Então, assim, se você gosta de mim, se acredita no que eu falo, no que eu faço, né? Se você quer escutar aquilo que pra mim faz um pouco de sentido, e pra eu conseguir te escutar também, né? Pra gente estabelecer uma conversa de troca, não de agressão, não de briga, né? Conflito, né? Conflito,
Eu acho que assim, eu venho de uma posição muito radical no sentido, eleição Dória versus Dilma. Se você vota no Dória, discurso seu Facebook, né? Eu era muito esse tipo de pessoa, tipo, criada em manifestação, levando bomba na cara. Mas é isso, assim, esse meu resgate de voltar pra roça me fez perceber que não posso ser assim. É óbvio, tem fascista que eu não vou falar, eu não vou perder meu tempo porque eu não quero, né? Tipo, e eu sei que não vai mudar nada, que só a vida vai ensinar e olhe lá. Mas tem pessoas que eu entendo que elas estão num lugar diferente do meu e que faz parte eu acolher o que elas pensam, até para que elas possam acolher o que eu penso, e nesse meio de caminho a gente entender um fio que interliga nós duas, né? Eu e essa outra pessoa, por exemplo. Então, a pandemia me trouxe isso também, né? De não radicalizar tanto essa questão, sabe? Sim. Mas acho que é uma coisa meio de aprendizado, né? Tem coisa que a gente realmente não dá. Tem coisa que, foi o que eu falei, não dá. Se a pessoa começa a falar, você fala, olha, você não vai me convencer do seu ponto de vista doido aí, porque não vai funcionar, não faz sentido, né? E tal, e me respeita, porque aí eu acho também uma questão que passa pelo respeito. Exato. Porque a gente, enquanto mulher, passa muito por essas situações do que a gente fala ser deslegitimada. Super. Então, principalmente às vezes quando a gente fala questões de política, né? Eu sou formada em Ciências Sociais, meu TCC foi em Ciência Política, e as pessoas, elas me chamavam de petista antes de ser moda, assim, sabe? De xingar. Então, já me falavam antes de ser. Então, assim, é muito complicado, porque, assim, não adianta você ter, sei lá, eu tinha um diploma, eu fazia pesquisa, né? Eu era pesquisadora, e aquilo era deslegitimado. E ainda que não tivesse, né? Tipo, você não teria que ser deslegitimada por isso. Eu lembro que na eleição passada, presidencial, uma pessoa que era do meu círculo falou, bolsonarista, claro, né? Falou assim, que eu era um exemplo de uma fala que o Mourão deu, que era a seguinte: crianças criadas pela mãe e pela avó, com ausência paterna, são desequilibradas. Que horror! Ele falou que eu era o exemplo daquilo, só porque eu tava defendendo meu voto anti-Bolsonaro, digamos assim. Sim. Então, naquele momento eu percebi que, eu chorei, assim, eu falei, cara, olha o ponto que a pessoa vai tocar, que o homem vai tocar, pra deslegitimar uma mulher que tem dados na mão, que tem dados pesquisa pra debater ele vai cavar. Argumento. E aí eu falei, chega, entendeu? Tipo, também foi um start, assim, de chega e de entender que sim, algumas relações tóxicas, né, como a gente usa, tem que ser cortadas, e entender onde vale a pena eu gastar meu português, como você disse, e onde não vale. Onde eu só vou me machucar, onde eu só vou passar raiva, porque são situações que dão raiva. Eu sinto muita raiva. Sim. Né? Eu acho que situações de todas aquelas palavrinhas em inglês, né, que a gente já sabe, gaslight, mansplaining e tal, me colocam num lugar de raiva, né? E de incapacidade de fazer qualquer coisa frente a essa raiva, sabe? Nossa, já passei... E assim, são situações tanto, às vezes, deslegitimando a palavra, fugiu. O trabalho, né? O dia a dia. E coisas do dia a dia. Tipo, coisas bestas, às vezes. Tipo, uma obra que você tem em casa. Tipo, uma coisa que você tem que resolver, né? Tipo, prática com o teu carro, que tem que levar... É um grupo do bairro, né? Qualquer coisa. Tipo, é muito simples. E aí o homem vai chegar e vai falar... Porque eu vejo, né? Mas será que tá certo, né? Eu passei uma situação antes de eu morar... 2 imóveis antes desse que eu moro hoje. Eu tava no grupo do bairro, era uma vila assim, e a gente ia fazer tipo uns panfletos de amigos da vila pro pessoal se conhecer, saber quem mora, né? E aí, eu trabalho com comunicação, eu também faço coisas de design, eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu me propus a fazer o flyer, o banner, coloquei na diagramatura correta, o tamanho correto e tal. E aí um cara do bairro falou assim, mas eu acho que tá do tamanho errado. Eu falei, não tá, o arquivo tá fechado no tamanho certo. Aí ele, eu acho que tá errado. Eu falei, então, eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu trabalho com isso. E ele, nossa, você é muito estressada. Aí eu falei, por que eu sou estressada? Porque eu tô falando que meu trabalho tá correto, né? E aí ele falou, você tinha que ser mais calma. E aí eu simplesmente fiquei... com mais raiva ainda, mas eu fiquei quieta, sabe? Porque... mas é o que sempre acontece. Ou a gente é louca, ou a gente é estressada, maluca, ou é neurótica. Sim. E o mais legal...
Então, essa situação deixa a gente meio fora do eixo, assim, né? A gente fica meio sem saber como reagir. Muito. Porque quando uma pessoa vira pra você e fala, você é louca, isso, né... realmente, eu sou... E aí eu já tô nessas, eu tipo, realmente eu sou. Eu tô. E aí, né, o que eu ia falar é tipo assim, o mais doido da bruxaria é que ela legitima esse lugar da loucura feminina como força. Sim. Né? Então, bruxas que, sei lá, pintavam o corpo com lama e eram vistas como selvagens. Cara, tá ótimo, sabe? Se isso vai incomodar quem tem que incomodar, eu vou fazer. Né? Eu vou resgatar essa coisa de tipo, se eu sou louca ou se eu sou puta, ou se eu sou qualquer coisa que a sociedade usa como pejorativo, talvez faça sentido eu me apropriar disso pra mostrar que é isso aí, entendeu? Tá tudo certo e é isso que eu vou ser. Esse na verdade eu acho que é o aprendizado isso é ser a mulher selvagem, sabe? Sim. Resgatar a mulher selvagem. Sim. Desdomesticar. E mar do céu, assim, tipo, uma coisa que... Mar do céu. Uma coisa que na minha cabeça é muito louca. Eu sou doula, eu já assisti vários partos. Eu falo, cara, um homem nunca aguenta parir. Não aguenta. Eu vejo uma mulher parindo. Não aguenta. Eu falo, e claro, né, aqui tem as questões biológicas e tal, mas assim, eu vejo uma mulher parindo e eu falo, caramba, meu. Sabe? Eu não sou mãe, eu só assisto partos, né? Mas é de uma força tamanha que eu já vi pai desmaiando enquanto a mulher tá lá parindo. Sim. Né? Então eu falo, meu, sei lá, às vezes às vezes o patriarcado é até uma compensação. A louca, né? A feminista radical. Por eles serem inferiores. Já coloca num lugar assim. Não, mas isso é uma brincadeira. Brincadeira tipo, ou não, mas... Mas é o que eu falo, meu, a gente, tipo... passa por situações, por exemplo, cólicas mensais, né? Tipo, toda a questão oscilação hormonal que a gente passa. E aí a gente é colocada nesse lugar como louca. E porque está de TPM e tal. É usado pelo patriarcado, mas assim, eles não dariam conta. Porque quando eles ficam resfriados, eles não dão conta. Sabe que ontem eu vi no Facebook ou no Instagram, não sei, um vídeo de caras e mulheres que não têm filhos, né? Com sensores na barriga simulando as contrações do parto. E as mulheres lá, tipo, aguentando de boa. Os homens tendo cãibra, sei lá, de tanto se retorcer de dor, sabe? Eu não duvido. Então, assim, e o mesmo nível de dor pra ambos. Sim. É que isso, por exemplo, da força, né, que a gente tem, você fala, meu, caramba, né? Tipo, eu acompanho partos, eu sei que aquela mulher tá ali com força, colocando, né, toda a energia dela ali. Colocando, só que o patriarcado ele também se apropriou disso, muito, né? E aí ele coloca, por exemplo, mesmo as questões do parto, da dor, mesmo do próprio ciclo, né? Como ser uma coisa suja, uma coisa, né, imprópria, e coloca aquilo como, tipo, fosse um castigo, né? Porque aí vem a questão cristã. Exato, né? Exatamente. Que é uma herança muito grande, é o que eu falo para todas as minhas alunas de bruxaria. Você sendo cristão ou não, você tem uma herança aí muito enraizada que você nem percebe, né? Do lugar da mulher na sociedade, que é um lugar inferior, se a gente for pensar pelo Novo Testamento, né? A expulsão até de Eva, que hoje a gente tem católicos e, enfim, mais conservadores ainda, que também... Que Eva é a nova Lilith, sabe? Sim. Então eu falo, é muito complicado, porque a gente acaba perdendo... a gente não acaba perdendo, a gente não tem arquétipos de identificação na nossa cultura, por exemplo, né? Coisas que a gente vai descobrir em outras mitologias talvez egípcias, de uma sociedade matriarcal, né? Ou mitologias que acabam trazendo uma equidade maior, como o próprio povo celta, os próprios indígenas, né? Se a gente for olhar para a própria mitologia que faz parte do Brasil, assim, dos povos originários, é completamente diferente dos mitos cristãos, que colocam a mulher numa posição de inferioridade, sim, que não tem como se dizer o contrário, né? Sim. E a mulher que deu à luz a Jesus ainda é virgem, então... Então isso é bem complicado. É bem complicado. Então, eu acho que é isso, né? Que aí fica essa coisa, às vezes, falando, porque o sagrado feminino, é tudo muito bonito. Cara, não, é isso, né? É ser louca, é ser puta, tipo, sangrar, é sangrar. Pelos, é tudo isso, assim. Tudo. E é entender isso como uma coisa que não é feia, que não é ruim. É natural. É natural.
E aí que tá, é natural. Natural de natureza. A natureza é isso, entendeu? A natureza, ela é indomável. O nosso corpo, ele é indomável. Não existe. A gente pode fazer uma depilação hoje que seja a laser e daqui 5 anos vai ter lá de novo, porque a natureza, ela é indomável, né? Só que quem quer domar? O patriarcado, o capital, né? Que é uma lógica totalmente afastada da lógica da natureza. Por isso que eu, né, na minha visão... E cada vez mais, assim, por isso que a gente tinha que resgatar origens, transformá-las, entendendo os valores que a gente ganhou ao longo do tempo da humanidade, né? Mas resgatar muita coisa, assim, para não ser uma lógica de produção, né? Sim, porque... E aí isso também é uma outra questão, né? A própria maternidade, ela segue uma lógica de produção. Muito, muito. Se você não tem filho é porque você tem que ter, se você tem, aí você tem ali que criar, cuidar, mas aí você tem que ter outro também. Não, e você tem que ter herdeiros, né? Porque o que você vai fazer com o patrimônio que você construiu se não tiver ninguém depois de você pra lembrar do teu nome? Sim. Né? Então, não, e a gente pode deixar nosso nome aí de várias outras formas. Não precisa ser. Pode ser, mulheres querem ser mães, podem ter seus filhos, mas, né? Mas sem essa lógica de produção. Sim, exatamente. Exatamente. Ai, Cá, obrigada. Adorei nossa conversa. Fala as suas páginas, as suas coisas pra todo mundo te achar, te procurar. Por favor, conheçam o trabalho da Camila. Eu sou suspeita. Muito obrigada. Nossa, conheço há muitos anos. De minha aluna, a minha cliente virou minha amiga. E hoje iniciada na bruxaria por mim, pela Fê também. Bom, eu tenho a La Reina, Casa La Reina, em Pinheiros, São Paulo, pertinho do metrô, junto com a Fernanda, que é minha parceira aqui da casinha. E vocês podem achar no Instagram como La Reina Terapias e as minhas redes são Camila Eiroa. E é isso, Má. Muito obrigada. Obrigada, Cá. Obrigada. E é isso, gente. Vamos absorver tudo isso que a gente conversou aí. E até a próxima. Até a próxima. Esse é o Mulheres no Espelho, criado e realizado por mim, Marcela Sonin, da Lita Studio. Confira as fotos e mais materiais do projeto no site, newsletter e Instagram da Lita Studio e no Instagram, _mulheres, _ no _ espelho. Até a próxima história.